Pronto. Boa noite, eu acho, né? Boa noite aí, pessoal. Essa é a nossa segunda aula, tá? Na aula de hoje a gente vai fazer um laboratório de R. A gente vai utilizar bastante o R na nossa matéria, tá? A gente não vai fazer quase nada de conta na mão. A gente vai pedir para o computador fazer tudo. Então, na turma passada, eles não tiveram a sorte de eu poder pegar tão calmo o R. Eles foram mais atropelados, né? Porque teve pouco tempo. Eu entrei na universidade um pouco mais. Eu entrei na universidade e o semestre tinha começado, né? Mas com vocês eu vou fazer um pouco diferente, vai ser um pouco mais calmo. E a gente consegue cumprir com todos os pontos de meta. Então hoje a gente vai falar do R um pouquinho. Eu tinha mandado para vocês os links, né? O primeiro link aqui para instalar o R, tá? Era só clicar aqui. Aí já automaticamente está no link pro Windows. Vocês clicam aqui, depois que baixar é ok, next. Provavelmente ele vai instalar dois R's, tá? Um deles é 32 bits e o outro 64 bits, tá? E aqui tem que quase todo mundo deve ter 64 bits aí no computador, então é melhor trabalhar com 64 bits. Tá? O segundo link, o RStudio. Vocês vão ter essa tela aqui. Vocês vão entrar aqui em baixar. Aí tem várias versões, né? Logicamente que a gente vai pegar a versão aqui de graça, que é aquela de RStudio Desktop. Vocês vão clicar aqui e automaticamente nesse botão grande já vai aparecer a versão do R que vocês precisam. Quem tem Mac ou quem trabalha com Linux, provavelmente o RStudio vai travar essa versão, tá? Então, você tem que fazer o seguinte, vocês vão aqui, versões mais antigas, e aí vocês instalam essa versão aqui, né, que é a anterior aqui, a anterior à mais nova, né? Aí vocês baixam para Mac, para Ubuntu, o que for, tá? E quem não, mas também no link do RStudio, né? O último link do RStudio que vai aqui, vocês precisam se cadastrar. Aqui você ia colocar cadastrar, e ia mandar um e-mail para vocês. Aí vocês precisavam entrar no e-mail e verificar que sua conta, que vocês não são um robô, né? Então, vamos lá. Se aparecer alguém que queira entrar, eu não consigo ver, tá bom? Então, se tiver alguém pedindo permissão para entrar, vocês me falam, aí eu autorizo. Bom, esses são os simbolinhos do R, tá? O primeiro é o símbolo do R nativo, e esse daqui é o símbolo do RStudio, que vocês devem ter instalado, a maioria, eu espero. Tá? R, ele é um software gratuito, ele é bem intuitivo, bem fácil de usar, e o legal é que ele tem uma comunidade grande, desenvolvendo o pacote todo dia, né? O legal do R, que eu gosto muito, que as últimas coisas que tem, vamos supor, os últimos modelos que tem, ele chega bem rápido no R. Né? Por exemplo, eu faço um artigo, eu submeto, eu publico ele, assim que eu publico ele, o que eu faço? Eu construo meu pacotinho e mando para o R, disponibilizo para todo mundo, para que quem quiser utilizar meu método, ele consiga. Né? E tem muita gente que faz isso. Então, a comunidade acadêmica coloca muita coisa no R. Tá? Então, como a linguagem para análise de dados, ela é bem interessante, porque ela tem coisas bem avançadas. Tá? A gente pode utilizar o R nativo, né? Ou o RStudio, vou mostrar aqui um pouquinho. Esse simbolinho aqui, o que está mais à direita, o R nativo. Ele é assim. Aqui você escreve tipo 2 mais 2, né? 2 vezes 8 vezes
5, né? E assim vai, né? E você consegue criar também um new document aqui, file, new document. Aí ele vai criar um script que você consegue escrever aqui. Tipo, 2 mais 2, 3 mais 3. Você escreve tudo, mas não roda nada, né? Aí você copia, cola aqui, manda enter e apareceu tudo aqui, né? Mas eu vou fechar aqui. Don't save. Ou vocês podem utilizar o RStudio também, que é esse símbolo aqui, uma bola azul. Ele está carregando um pouquinho. Esse aqui é o meu R, né? Aqui, na maioria de vocês vai estar branco. Eu configurei para tela preta, porque eu fico muito tempo no computador, então prefiro assim. E também, se quiser um script, file, new file, script, e ele vai dividir a tela em duas partes, né? Aqui você escreve seu código, marca tudo e coloca run, rodar, né? E vai compilar aqui embaixo, né? Eu gosto muito do RStudio porque tem essa facilidade, né? Eu escrevo meu código aqui, depois que acabei de escrever, rodo e aparece aqui embaixo, né? E aqui aparecem as coisas que tenho na pasta que eu estou trabalhando. Aqui vão aparecer os objetos que estão carregados no R e tudo mais, né? Mas hoje a gente não vai fazer nada disso. Vou até fechar. Hoje a gente vai vou utilizar o RStudio Cloud, tá? Para que ninguém tenha problemas de instalar algum pacote, coisa dessas, tá bom? Bom, o RStudio Cloud é esse aqui, né? Eu vou me logar, login, vou colocar minhas credenciais. E automaticamente vai aparecer essa tela, né? Esse daqui eu vou criar aqui. Vocês não vão ter esse carinha aqui, vocês não vão ter, tá? Vai aparecer em branco, provavelmente. O que vocês vão ter que fazer aqui é fazer clique em New Project. Fazem clique em New Project. Ele vai carregar. Ele vai montar uma máquina virtual para você. Tá? Uma máquina virtual é limitada, tá? Porque é de graça. Ele está construindo. E é nessa máquina que a gente vai trabalhar hoje. Tá bom? Ele demorou um pouquinho. Eu peço, por favor, que vocês perguntem o tempo todo. A ideia é que todo mundo consiga rodar todos os códigos, tá? E se alguém já é programador, já sabe programar, eu peço que tenha paciência, porque a aula de hoje é bem básico mesmo, tá bom? Está carregando, montando a máquina. Pronto. Aqui, o Workspace. Aqui onde se fala projeto sem título, né? Eu vou clicar e vou colocar Lab 01 AK228, né? Que é a nossa matéria. Enter e pronto. Então, para salvar aqui, né? E eu vou fazer aqui. Aqui temos três espaços, né? Que nem o RStudio, né? Aqui que eu cerquei meu código direto. E aqui vão estar as pastas que eu tenho salvas. E aqui os objetos salvos no sistema. Eu vou criar um script. Um script é onde a gente vai escrever todo o nosso código. Tá? File. New file. Opa, file, new file. Script. Eu vou salvar ele como Lab 01. Tá? Veja que assim que eu salvei Lab 01, aqui na parte inferior direita já apareceu um Lab 01.r, né, que é o nosso arquivo. Tá bom? Então vamos lá. Carlos, Sim. Só uma curiosidade, no caso do RStudio,
ele só roda se você tiver o R instalado no computador? Ou, tipo assim, eles são independentes? Tipo, tem alguma ligação? Ele vai precisar do R, né? Eu não lembro se ele quando você instala o RStudio, ele já instala uma versão do R, tá? Mas na dúvida, instala primeiro o R, depois o RStudio. Beleza, mas a gente vai trabalhar com o estúdio mesmo. Isso. Ah, legal. Show. Vamos lá. Todo mundo no RStudio Cloud deve ter essa tela, ou no RStudio também. Tanto faz, vai dar na mesma. Então, uma das primeiras coisas que vamos aprender é a instalar um pacote. Um pacote é basicamente um conjunto de funções que alguém criou, tá, para facilitar a nossa vida. Tá? Então, para instalar pacotes, a gente vai colocar esse comando aqui, install.packets, e entre aspas, a gente coloca o nome do pacote que a gente quer. Tá? É simples, install.packets, parênteses, e entre aspas, o nome do pacote. Só que no R tem duas coisas. Você instala pacote e você carrega o pacote. Instalar porque você instalou no computador, mas para utilizar na tua seção do R, você tem que carregar o pacote também. Então, para carregar o pacote, você coloca library, nome do pacote. Só que aqui você coloca o nome do pacote sem aspas, tá bom? É bem fácil. Então, para começar, a gente vai instalar um pacote que chama tidyverse. A gente não vai utilizar ele até mais para frente, mas para ir aprendendo como que faz no R, né? O bom do RStudio é que quando você vai escrevendo alguma coisa, ele vai te ajudando, né? Se você esquece qual que é o comando certo. Por exemplo, eu vou escrever aqui ins, tá vendo que já aparecem algumas opções, né? Qual que eu quero? Eu quero install.packets. Entre aspas, eu queria o tidyverse. Tidyverse. Né? Então, eu marco esse código aqui. E quando ele está marcado, eu vou mandar ele rodar. Run. Aí, clico aqui. Automaticamente apareceu aqui embaixo, né? E ele vai demorar um pouco, por quê? Porque ele está indo lá na nuvem, está pegando no repositório do exe pacote, ele vai baixar e vai instalar ele para nós, né? E ele começa aí, em vermelho, ele começa a fazer as primeiras operações, né? Instalando o pacote, né? Ele vai demorar um pouquinho, mas a ideia é que todo mundo consiga rodar, tá bom? Instalando. Ele demorou um pouquinho. Vocês vão perceber que que rodou, porque no final apareceram um DOM, entre parênteses, tidyverse. Né? Você instalou o pacote tidyverse. E esse pacote tidyverse tem um monte de outros pacotes, né? Por isso que demora. Tá vendo aqui, ó? DOM tidyverse. Né? Então, ele instalou. Só que, como eu falei, instalar é uma coisa, carregar é outra. Então, vamos carregar. Library. Professor, Sim. só uma dúvida, eu cheguei um pouquinho atrasado. Como é que eu faço para chegar nessa parte de digitar a instalação? Eu estou aqui com o RStudio Cloud aberto, só que eu estou só com as abas do console, terminal e jobs abertos. Eu não estou com essa parte de cima. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Você está nesse aqui, né? Eu passei já, eu abri um novo projeto, aí está aqui com a página de console, terminal e jobs. Então você vai aqui em File, New File, Xscript. Ah, show. E aí você salva ele como lab01, né? Automaticamente vai aparecer aqui lab01.r para você salvar. Show, obrigado. Beleza. Então, a gente já tinha instalado, vamos carregar agora, tá bom? Library, tidyverse, marco, clico em
Eu rodar e vou rodar e vou carregar o pacote. Pronto. Acabou e carregou o pacote. Tá? Nada demais. Então agora, eu acredito que todo mundo está tentando instalar o Tidyverse. A gente vai ter que instalar alguns outros pacotes também. São esses 3. Tá? Eu vou te ensinar outra forma de instalar os pacotes também. A gente aprendeu por linha de comando, né? Mas se vocês vêm aqui na parte, nesse quadrante aqui, tem Files, Plot, Packets. Né? Você clica aqui e vai ter uma opção que é instalar. Eu vou só copiar o nome aqui do último, por exemplo. Lá. Eu vou escrever aqui o nome. Vai aparecer aí e vou dar instalar. Aqui, por padrão, já aparece instalar dependências. O que significa isso? Às vezes tem um pacote que usa outro pacote. Então, ele fala, instala tudo para que funcione o pacote. Tá? Então, dá em instalar. Essa é outra forma de instalar um pacote. Agora ele demorou e agora apareceu aqui install.packets. Ele vai instalar. Ele está baixando. Tentem acompanhar aí na máquina de vocês, porque aí se der algum problema a gente já vê o que deu e a gente corrige. Bom, aí instalou o pacote também. Tá vendo? DOM e o nome do pacote. Ele instalou. Existe uma forma também, quando eu tenho vários pacotes, eu vou até copiar esse código para vocês aqui no chat, para escreverem. É só copiar esse código aqui no script. Esse daqui é um vetor que eu vou explicar mais para frente. E esses aqui são os nomes entre aspas. Né? Por quê? Porque para instalar eu preciso entre aspas. Né? E estou salvando tudo isso. Estou salvando tudo isso num vetor que chama pacotes. Então, eu dei o nome pacotes, né? Está recebendo um vetorzinho com esses 3 nomes. Quando você colocou esse código, aqui já aparece uma mensagem, né? Pacotes tal e tal são solicitados aqui, mas não estão instalados, né? Quer instalar, você pode dar aí, instalar, que o RStudio já reconhece, ou a gente pode ignorar isso. Vai marcar tudo, tá? Vai marcar essas 5 linhas de código e vai colocar rodar. Ele vai automaticamente, primeiro ele vai criar esse vetor, que eu chamei de pacotes, depois ele vai instalar, e depois ele vai chamar um por um cada uma dos pacotes instalados. E esse Czinho que você coloca é para caracterizar vetor? Sempre que a gente for criar um vetor, vai ter esse Czinho lá. Isso, perfeito. Beleza. Se eu falar alguma coisa assim, algum termo que vocês não entendem, vocês me falam, tá? Eu não sei se você vai falar, mas eu fiquei curiosa para saber, assim, a gente vai fazer isso a cada projeto? Por exemplo, toda vez que eu criar um novo projeto, eu tenho que instalar os pacotes necessários, ou uma vez instalados, já tá ok, tipo, como se fosse no computador. Se você instala no RStudio na tua máquina, instalou uma vez, depois é só chamar o pacote. No RStudio Cloud, quando você fechar a sessão, ele morre. Então, tudo que você fez, não tem mais. Tá? Então, aqui vai precisar fazer várias vezes. Mas se está utilizando o RStudio na tua máquina, é só instalar direto que já vai. Beleza. Então, pronto, ele instalou, carregou tudo bonitinho. Então, vamos lá. Então, depois que a gente instalou, vamos nos comandos básicos. Né? O R é bem intuitivo. Tá? Você consegue utilizar ele como calculadora, por exemplo. Né? Você consegue somar.
Você vê que os comandos são aqui bem intuitivos, né? Somar, subtração, multiplicação, divisão, potência, né? Potência é chapeuzinho, né? 2 chapeuzinhos, e você coloca o número da potência que você quer, né? Esse comando aqui, ele vai me dar o maior número inteiro, né? Por exemplo, nesse 2.99, ele vai me dar 2, né? Se eu colocar 5.2, ele vai me dar 5. Sempre vai me dar o maior número inteiro, que é menor do que o número que eu estou colocando. Menor ou igual, né? Seno, cosseno, essa identidade trigonométrica aqui, por exemplo, né? Vou passar aqui para vocês, para quem quiser copiar. Pronto. Veja que quando eu coloco aqui em cima, né, ele não compila nada. E o bom é isso, porque você consegue escrever, tá? E depois, antes de mandar rodar, verificar se o teu código está bem escrito, né? Eu vou marcar tudo. Eu vou rodar. Então, rodou, né? 2 mais 4, 6. 3 menos 1, 2. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2, 10. 2 elevado ao cubo, 8. O maior inteiro de 2.99 é 2. O cosseno de π é 0. O cosseno de π é menos 1. Esse aqui é 0, né? Só que ele faz uma aproximação, na verdade, né? Tudo aqui é aproximação no computador, né? E essa identidade aqui é trigonométrica, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Vocês veem que dá para usar bem tranquilo, né? Só que dá para fazer também coisas mais interessantes, né? Por exemplo, a gente está vendo um pouco por cima essa daqui, que é a estrutura de um vetor, né? Eu posso dar aqui o nome que eu quiser, tá? E você pode colocar esse símbolo, que é menor de um tracinho, ou colocar igual, tá? Para a gente, tanto faz. Tá? Você está falando, está criando esse vetor, e está falando assim, olha, o objeto peso que eu estou criando agora, está recebendo esse vetor aqui. Tá? Eu vou passar para vocês. Vamos copiar aí. Marco tudo e rodar. Veja que ele rodou, mas não apareceu nada, né? Geralmente, quando a gente roda uma coisa, por exemplo, rodou aqui o 2 elevado ao cubo, e deu um número uma cor negra, né? Aqui rodou, não deu nada. Por quê? Está errado? Não. Porque esse código aqui, essa linha, ele está simplesmente criando esse vetor aqui, tá? E o objeto peso que a gente está criando está recebendo esse vetor, tá? Para imprimir ele, para ver qual que é a cara dele, a gente escreve peso, roda. Agora sim, esse é o vetor com todos esses elementos. E a gente consegue fazer a soma, a média, a mediana, o desvio padrão, tudo isso a gente consegue fazer, tá? Então, vamos lá tentar fazer. E bom, sempre os nomes estão em inglês, né? A soma, que é o nome da função, né? Entre parênteses, a gente colocou o argumento. Nesse caso, o argumento é o vetor peso que a gente criou, né? A média, entre parênteses, o objeto que a gente quer. A mediana, entre parênteses, o objeto que a gente quer. ECD, que desvia o padrão, entre parênteses, o objeto que a gente quer. Tem variantes também, entre parênteses, o peso que a gente quer. O mínimo, por exemplo, e assim vai. Né? Esperança também, professor? Esperança também será média, né? Ah, sim. Aí você marca tudo, né? E rodar. Aí ele já vai calcular tudo para você, bonitinho. Vejam que de fato é. Bom, depois você vai ter uma atividade para fazer, então não vou falar isso aí não. Qual que é a missão de vocês agora? No R tem um monte de funções, né?
É interessante saber como as funções funcionam. Tem um operador, que é o operador porcentagem, que faz alguma coisa. Eu quero que vocês escrevam isso aqui, esses 4 códigos, tá? Codem eles e descubram o que esse operador faz, tá? E a segunda tarefa, eu vou copiar para vocês esse vetor aqui, tá? Que é um vetor grandinho. E vocês vão calcular mínimo, máximo, soma, o tamanho do vetor e tudo mais. Aqui. Aí quem conseguir primeiro, que descobriu primeiro o que esse operador faz, aí me fala rapidinho. Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem. Alguém descobriu aí o que esse operador faz? Ou porcentagem? Ele escreve em binário? Não, mas tá chegando perto para aí. Você já viu que o primeiro deu 0, né? E o segundo deu 1. Ah, sim, eu não tinha feito ainda o terceiro. Professor, mil desculpas, porque estava ajudando meus pais, enfim, eu cheguei um pouco atrasado na aula. E o senhor está usando alguma base de dados? Como que você iniciou o processo? Na verdade, a gente está falando um pouquinho do começo, né? Eu criei esse vetor aqui. Estou ensinando como calcular algumas funções básicas, de soma, média. Está bem tranquilo por enquanto. E a tarefa de agora é descobrir o que esse operador faz, né? Copiar esses aqui no R. Copiar esses códigos e ver o que o operador faz. E depois eu vou postar de novo, porque se você entrou agora, você não deve ter visto. Calcular o mínimo, o máximo, a soma, o tamanho, a média e a variância desse vetor aqui. Por enquanto, eu não estou pegando conjunto de dados, não. Estou definindo vetores e tentando fazer com isso aí. Ok, muito obrigado. Tô vendo aqui nos seus slides Tá bom. os dados para botar no R. Tá bom. Eu vou fazer aqui. Era 10. Porcentagem 2, né? Depois que qual outro era? 10, 3, 11, 3, 9, 3, né? 10, 3, 11, 3, 9, 3. Então vamos rodar o primeiro. Ele deu 0. O segundo deu 1, né? Por isso que para aí falar em binário, que deu 0 e 1, né? Mas quando você roda o terceiro, ela dá 2, né? Aí não pode ser mais binário, né? E que roda o quarto, dá 0, né? Alguém percebeu o que ele faz? Fiquei pensando aqui, mas não consegui entender direito, professor. Professor, eu até alterei aqui os números, mantive a operação de porcentagem, cheguei até uma hora aqui que deu 3. Por exemplo, se a gente colocar 15, né? Porcentagem, que vai 4, ele vai dar 3, né? 10 dividido por 2 dá 5. Sobrou quanto? Nada, né? Sobrou 0. 0. 10 dividido por 3 dá 3 e sobra 1, né? Sobrou 1. 11 dividido por 3 seria 3 e sobra 2. E assim vai, né? Ele vai me dar o que vai sobrando da divisão inteira, sabe? Por isso que o 15 dividido por 4, ele pegou 12
para chegar no quinto faltou 3, aí colocou 3, né? Para que eu utilizo isso daqui? Por exemplo, às vezes você precisa fazer alguma conta, se o número é par, e outra conta se o número é ímpar, vamos supor, tá? Então, se o número é par, ele é divisível por 2, né? Então, o que sobrar vai ser 0, né? Então, você pega, pô, se esse número, se esse operador me der 0, é par. Caso contrário, é ímpar. Então, é uma forma de você aí brincar um pouquinho. Bom, a segunda é esse conjunto de dados, eu vou copiar. Tanto faz colocar esse operador ou igual, tá? Não tem problema. Vamos rodar. Para rodar, lembre-se que marcamos tudo e rodamos. E nesse caso ele não faz nada porque, de novo, né? Eu utilizo esse C, abro e fecho parênteses e coloco os elementos em um vetor. Estou criando esse vetor e o objeto notas ele está recebendo esse vetor. Mas para eu ver qual que é esse vetor, eu preciso escrever notas e rodar ele. Agora sim, ele está imprimindo o que tem dentro do vetor. E a tarefa era... Professor, só de curiosidade, o C, antes de abrir os parênteses das informações da nota, esse C, a gente sempre bota o C quando quer imprimir uma base de dados para esse vetor notas, por exemplo? Então, o C, na verdade, ele é como o eje utiliza para você falar que está construindo um vetor, né? Está construindo uma listinha de elementos, né? Então, sempre que você quer construir um vetor, coloca C minúsculo, abre parênteses e separa os elementos por vírgula. A gente vai ver um pouquinho daqui para frente. Beleza. Então, vamos criar eu já copiei os elementos aqui, né? Copiei o mínimo, o máximo. Veja que sempre no R é o nome da função e entre parênteses vai o argumento da função, né? Então, nesse caso, os argumentos são as notas, né? Vou copiar e vou colocar dentro do parênteses de todo mundo. Aqui de errado. Marco tudo. Rodo. Me deu que a mínima nota foi 5.2. A máxima nota foi 9.4. Ela estudou bastante. A soma das notas foi 130. Esse 17 aqui, esse comando length, ele é o tamanho do vetor, né? Quantos elementos tem esse vetor notas que eu criei? Ele tem 17 elementos, né? É bem utilizado também. A média das notas, né? E a variância das notas, né? Então é bem tranquilo, né? Professor, se eu não selecionar as linhas exatas, ele vai rodar tudo de novo, inclusive o que você fez lá em cima, né? Como assim? Porque você selecionou as linhas 38, 39, para rodar só esses comandos específicos. Senão ele vai rodar desde o começo tudo que a gente fez, né? Olha, vamos ver se ele está agora... O cursor está na linha 45. Eu rodo, ele não rodou nada. Se ele está na linha 43, eu rodo, ele roda só 43. Você tem que marcar, se você quiser rodar tudo, tem que marcar tudo. Ah, tá, legal. Eu prefiro marcar assim, porque fica mais fácil de explicar, mas você pode também só fazer o cursor ficar aí aparecendo e desaparecendo na linha, mandar para rodar e ele roda essa linha também. Todo mundo conseguiu aí rodar o código tranquilo? Sim. Sim. Maravilha, então vamos lá. Está muito rápido, sim. Agora sim, a gente estava falando de vetor, mas eu não expliquei direito o que era vetor, né? Vamos explicar então. Um vetor, ele vai ser um conjunto de objetos do mesmo tipo. Todo número, ou tudo vai ser texto, ou tudo vai ser alguma coisa lógica, tá? Mas tudo tem que ser do mesmo tipo. E a forma como no R a gente define o vetor é com esse cecinho minúsculo, abre e fecha parênteses. Então aqui, por exemplo, estamos criando um vetor, né? Eu poderia, por exemplo, copiar só ele. Esse é um vetor. Eu rodo ele, né? Esse é o meu vetor. Só que o que eu estou fazendo aqui é criar esse vetor e eu vou
salvar ele no objeto de nome, nesse caso, X. Aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, né? Então, assim eu copio, rodo meu código, igualzinho. Por quê? Porque depois, se eu quero chamar de novo esse vetor, imprimo X e está salvo, né? Ele já está na memória. E veja que aqui na parte superior direita, vai aparecendo todos os objetos que eu tenho. Temos um objeto notas, né? Temos um objeto pacotes, que era o nome dos pacotes que a gente instalou. Temos o objeto peso e agora temos X, né? Então, se eu quiser chamar notas, por exemplo, está salvo já na memória, tá? Então, aqui aparece tudo que a gente tem já salvo na memória do R. Professor, Sim, diga. porque quando você bota um vetor, você bota, né, o X, aí bota todos os elementos dele, e embaixo você bota o nome dele de novo, tipo X? Ah, sim, porque vamos separar aqui. Vamos supor que eu rodo esse código, essa linha só, tá bom? Estou rodando. Para mim não apareceu nada, mas ele já salvou na memória, tá? Mas eu coloco aqui embaixo para vocês verem que, de fato, esse X é o vetor que eu criei, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou imprimindo ele para vocês verem. Mas ele já está salvo, não preciso colocar se eu não quero mostrar, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. Imagina. Então, bom, o vetor pode ser de tipo lógico, caráter, que vai ser um texto, um número inteiro, um número real, né? Pode ser de vários tipos. Por exemplo, eu vou criar esse vetor aqui, que é true, false, false, true, né? Que é um vetor lógico, né? Verdadeiro ou falso, isso é um lógico, né? E eu vou salvar ele como nome X logical, né? Eu vou imprimir ele, simplesmente para ver que é igualzinho àquele que eu criei. E eu posso perguntar para o R, que tipo de vetor é esse vetor aí, né? Type of, coloco o nome que eu quero, e ele vai falar, olha, esse é um vetor lógico. Vou copiar aí, eu vou passar aí para vocês o código. Então, vamos lá. E aqui é o type. Eu não lembro, mas o R Studio me ajuda. Type of X logical. A gente cria esse vetor aqui. Eu vou rodar só essa parte. True, false, false, true. Mas eu vou criar um objeto X logical que ele vai receber esse vetor. E depois eu vou imprimir, tá bom? Nessa linha aqui eu salvo. Já apareceu aqui, né? X logical já apareceu. Já está na minha memória. Agora eu vou imprimir ele só para mostrar para vocês que é isso mesmo. Tá? E eu vou perguntar para o R, olha R, que tipo de vetor é esse aí? Fala, olha, esse é o vetor lógico. E a gente pode fazer igualzinho com o vetor de texto. Tá? Quando a gente escreve texto, coloca sempre o texto entre aspas, tá? Aí ele já sabe, ele cria aqui o vetor, salva nesse objeto que eu estou chamando X caractere, imprimo X caractere, vai imprimir os nomes, e eu pergunto, olha, que tipo de vetor é esse aí? Esse é o vetor caractere. Ele vai falar que caractere. Eu não vou rodar esse aí, porque é igualzinho que o anterior, né? Vocês têm os slides. Eu posso criar um vetor de números, que é o que a gente mais faz, né? Mas, quando vocês vão fazer isso aqui, provavelmente todo mundo vai dar aqui que não é um inteiro, é um duplo, né? Um número real. Por quê? Porque os inteiros estão dentro dos reais, na verdade, né? Então ele vai entender por padrão que é um real, né? Se você quiser definir explicitamente que o número é inteiro, você escreve o número 1 e juntinho coloca L. Aí ele já vai saber que tudo é inteiro, né? Para que serve isso? Porque, assim, vamos pensar assim, um inteiro vai ocupar menos espaço do que um número real, né? Mas, para fins práticos, a gente tanto faz. E aqui também, vou copiar isso aqui só.
Espera aqui. De novo, eu crio meu vetor primeiro, utilizo C para criar, salvo ele no objeto que estou criando xw, e depois eu vou perguntar type of x. Professor, então toda vez que eu escrever um vetor, para eu poder salvar ele, além de eu fazer essa operação do nome do vetor mais o objeto do vetor do lado, a gente tem que escrever o nome do vetor embaixo para salvar? Não, aqui já está salvo. Na primeira linha já está salvo. Olha, eu vou rodar só ela. Rodei. Veja que apareceu aqui embaixo, né? X dobro. Ele já está salvo. Agora, para imprimir ele, né? Eu posso trabalhar com ele, mas eu quero mostrar para vocês só. Mostrar aqui para ter certeza que está aí. Apareceu aqui. Mas você não precisa escrever de novo. Ele já está salvo. Entendi. Então por que a gente escreve ele de novo? Eu escrevo ele de novo aqui simplesmente para mostrar que é esse vetor mesmo, sabe? Ah, tá. Beleza. Por exemplo, eu vou tirar aqui essa linha, né? E escrevo type of. Né? Como ele já está salvo, ele já me fala, ó, é um vetor de tipo inteiro, real. Entendi. Então, escrever ele de novo seria mais prática mesmo, né? Isso, só para mostrar para vocês. Quando você escrever várias linhas de código, você nem faz isso. É só para vocês verem que é exatamente o que eu estou escrevendo. Né? Professor, agora uma dúvida. Na prática, ele consegue ler os argumentos e definir o que eles são? Ou ele está só puxando o nome que você deu em cima? Por exemplo, se eu não botasse, por exemplo, x underline double, eu botasse, não sei, tipo, qualquer outro nome, e embaixo eu puxasse o tipo, ele retornaria dizendo que é a mesma coisa ou não? Vamos ver se eu entendi. Não sei se... Como que você chama? Como que você chama? Ana. Ana. Vamos chamar X-Ana, tá bom? Veja que eu vou gravar aqui, eu vou rodar. Apareceu aqui X-Ana. E eu vou perguntar de novo esse X-Ana. E ele vai falar aqui o dobro. É isso aí. Eu queria saber se ele leu o argumento mesmo, ele identifica que tipo que é o argumento. Isso, perfeito. Eu estou dando nomes lógica, dobro, para saber. Para associar, né? Beleza. Pronto. Tem alguns nomes, né? Tipo pi, né? São alguns nomes que o R já definiu para algumas coisas especiais, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, escrever pi e rodar, ele vai me dar o número pi. Eu não preciso falar para ele, né? Porque o pi é vamos chamar assim, um nome especial, né? Então, tem alguns nomes especiais aí. E esse daqui, que é um exemplo interessante, eu vou até passar aqui. Professor, uma pergunta. Eu tinha, por exemplo, no X logical, eu tinha escrito com letra minúscula. Eu percebi que ele identifica como um objeto lógico só se você escrever tudo com letra maiúscula, né? Boa pergunta, deixa eu ver, eu não sei. Porque esse true em maiúsculo, ele é especial, né? Se você colocar em minúsculo, ele fica perdido. É como se fosse um texto, né? Beleza. Isso. Obrigado aí. Valeu, professor. Então, esse X-Mix que eu criei aqui é mesmo porque é uma mistura, tá? Eu coloquei o quê? Coloquei um elemento tipológico, coloquei pi, que é o número real, colocar aqui 3L, que é o número inteiro, e vou colocar Carlos, que é um caractere. Tá? Eu vou gravar isso aqui, vou rodar. Que já apareceu aqui, X-Mix. Né? E eu vou perguntar para o R. Olha, eu estou sacaneando o R, né? Porque eu falei, um vetor vai ser um conjunto de elementos do mesmo tipo. E aqui já misturei tudo. Vamos ver o que o R fala para mim. Ele fala que é um caractere. Como assim um caractere? Se eu coloquei um elemento aqui, um real aqui e um inteiro aqui. Então vamos ver. Vamos imprimir ele. Eu imprimo ele. Diz que tudo apareceu entre aspas. True entre aspas. O número pi apareceu entre aspas. O número 3 apareceu entre aspas. Por quê?
Porque o R, ele sabe que um vetor tem que ter todos os elementos do mesmo tipo. Ele viu que eu misturei tudo. Ele falou, deve ser tudo caractere, então. Deve ser tudo texto. Eu vou passar tudo para texto. Então, tenha muito cuidado. Você pode fazer, vamos supor, né? Você pode querer algum elemento, multiplicar algum elemento, mas como você misturou, ele vai ser um texto, né? Então, a multiplicação de um texto não existe. E, bom, esse daqui, que você já deve ter calculado, é simplesmente para me falar a função em elenco aqui, para me falar o número de elementos, né? E ele ser 4. Beleza, dá 4. Todo mundo está conseguindo acompanhar tranquilo? Uhum. Só uma Sim, curiosidade, professor. Esse 1 que ele imprime, sempre imprime embaixo e entre colchetes, é o que exatamente? Esse aqui? Isso. Ah, ele tá falando que tem uma linha, né? Ah, tá. Então, a gente trabalhou com vetores, né? A gente começou a imprimir o vetor todo, mas às vezes a gente poderia estar interessado em algum elemento do vetor, ou em algum grupo de elementos do vetor, né? A gente consegue também pegar eles, né? Por exemplo, vamos trabalhar com x-ana. X-ana. Vamos supor que eu quero o último elemento, que é o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu coloco o tricolchete aqui, 5. Ele vai imprimir quem? O 5.2. Maravilha. Mas pode ser que a gente não queira 5, a gente queira da posição 2 à posição 4. Eu coloco 2 pontos, 4. Né? Aí ele vai pegar a sequência de 1 em 1, né? 2, 3, 4. Marco, rodo, 2, 3, 4. Né? Se eu colocar até o 5, ele vai pegar 2, 3, 4 e 5. E se eu não quiser uma sequência, eu quiser só alguns? Se eu quero o 1, o 3 ou o 4, né? Eu tenho que colocar como se fosse um vetor aqui. Um vetor com 1, 3 e 4. Aí rodo. E me deu a posição 1, a posição 3 e a posição 4. Aí você consegue... E depois que a gente vai ver matriz, que o próximo slide é o mesmo esquema, né? Você sabe que matriz, vetor tem uma dimensão só. Matriz vai ter duas dimensões, né? Número de linhas, número de colunas. Né? Mas funciona também, você pode colocar 1, né? Para selecionar o elemento 1 da matriz, por exemplo. A gente vai ver isso aqui. Uma matriz, ela vai ter uma coleção de elementos, né? Só que agora ele é organizado em duas dimensões, né? Vai ser uma tabela, na verdade. Uma tabelinha aqui, que vai ter N linhas e P colunas, né? E, assim como utilizamos o C, entre parênteses, para falar vetor, para a matriz, a gente coloca matrix, e entre parênteses, para definir a matriz. E ele recebe como argumento quem? Os elementos que você quer, né? Os números que você vai querer dessa matriz, o número de linhas e o número de colunas. Tá bom? Eu vou passar para vocês esse código aqui. Então a gente tem que definir o tamanho da matriz quando for colocar? Isso. Porque, por exemplo, nesse exemplo que você deu, vamos supor que eu só soubesse o número de coluna. Como é que ele não teria como criar matriz sem informar o número de linhas, né? Tem sim, ó. Vamos lá. Todo mundo já viu aqui, por exemplo, que eu rodei aqui, que ele vai dessa matriz, né? Eu falei número de colunas, número de linhas. Vamos supor que eu só quero falar o número de colunas. Tá? Como ele tem 6 elementos, ele já sabe que necessariamente vai ter que ter 2 linhas. Tá? Ele salvou aqui. E só para mostrar como é que é, vou imprimir aqui o A. E me deu exatamente o mesmo. Eu vou copiar o código aqui para mostrar que deu o mesmo, tá? Opa.
exatamente o mesmo vetor. Por quê? Porque como tem 6 elementos, e eu estou falando para ele, tem 3 colunas, necessariamente tem que ter 2 linhas, tá? Show. Valeu. Professor, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, ele consegue calcular o tamanho do meu objeto ou do meu vetor, né? Sim. Se eu, por exemplo, chamar um objeto como o π, por exemplo, Pi? que é infinito, eu vi que ele só dá uma aproximação, acho que de 6 casas decimais. Tem como a gente aumentar esse limite quando a gente pedir para ele calcular o tamanho? Ou necessariamente, quando é infinito, ele sempre usa 6 casas, por exemplo? Ele mostra 6 casas, mas o tamanho dele é maior. Por exemplo, vamos ver se eu pego π multiplicado por esse número aqui. Ele vai me dar, se eu escrever π, ele vai me dar 14, 15, 9 e 3, né? Sim. Se multiplicar por esse número aí, ele está dando todos os outros números depois do 9 e 3, né? 2, 6. Ele está me mostrando esse número só, mas internamente ele está trabalhando com mais números. Entendi. Mas tem como a gente pedir para ele mostrar mais números? Tem. Agora eu não lembro como, mas tem. Tem um comando que é... Beleza. Por padrão ele imprime 6, né? Mas tem como mexer sim. Beleza, valeu, professor. Imagina, só indo no exemplo que alguém perguntou aqui do número de colunas, suponha que eu tenho 7 elementos, tá? E o peso, eu vou fazer isso aqui. Ele me dá... Tá errado. Por quê? Porque eu não posso ter uma matriz completa, né? Eu tenho 7 elementos e 3 colunas, porque vai acabar sobrando espaço, faltando espaço, né? Então, ele vai trabalhar, vai funcionar, se ele tem o número de elementos certinho, né? Vejam que ele imprimiu como? Ele construiu a matriz como? Essa tinha a matriz, né? 1, embaixo 2, subiu 3, baixou 4, 5 e 6. Ele começou a preencher por coluna. Mas se eu não quero preencher por coluna, se eu quero preencher por linha, como que eu faço? Vamos lá. Se eu quero preencher por linha, tem um argumento que fala por linha. True. Eu quero que ele preencha por linha. Então, ele deveria preencher 1, 2, 3 na primeira linha e depois 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Esse que eu tinha feito aqui. Ô, professor, eu percebi que ele mudou a ordem dos objetos na matriz, né, dos elementos. Ali no primeiro ele fez 1, 3, 5, 2, 4, 5, 6 e embaixo... Isso, porque eu dei aqui, quando ele preenche, né, como é um vetor, e na hora que ele preenche na matriz, ele pensa que ele tem que preencher sempre por coluna, né? Preencher uma coluna, depois preencher a outra coluna, e depois preencher outra coluna. Isso que ele por padrão faz. Mas aqui, como eu falei para ele, olha, eu quero que você preencha por linha, né? Ele começou a preencher a primeira linha primeiro, quando acabou, foi para a segunda linha. Isso. Entendi. Beleza. Valeu. Vocês lembram que a gente tinha um vetor, a gente queria saber o tamanho do vetor, né? Colocava length, o nome do vetor e dava o número, né? Esse comando, a matriz não funciona. Bom, funciona sim, mas não deve funcionar. 6. 6 é o quê? Está o número de elementos, né? Mas eu não queria saber isso. Eu queria saber, na verdade, a dimensão da minha matriz, né? Então, para saber a dimensão da minha matriz, eu dou o comando dim, de dimensão, né? Então, é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, ele deveria me dar o quê? 2 e 3, né? Então, 2, 3. Ele me dá o par, né? Se eu quero só o número de colunas, n-col. E se eu quero apenas o número de linhas, n-rom. Podo, número de colunas 3, número de linhas 2. E se a gente viu que o length
o tamanho ele funcionou para a matriz, mas se eu faço dimensão de um vetor, por exemplo, x Ana está ficando famosa aqui, hein? Só aqui mesmo. Ele está dando um erro, né? Porque a gente não calcula a dimensão de um vetor, né? A gente calcula a dimensão de uma matriz. Então, tem que... Você pode escrever o que quiser, mas tem operações que o R vai falar, isso aqui não faz sentido nenhum. E na primeira aula, vocês lembram que a gente viu uma revisão de matriz, né? A gente viu transposta, inverso, todas essas paradas. Eu falei que eu não vou pedir para fazer na mão, né? Não vou pedir, logicamente. Mas o computador faz para a gente, né? Então, vamos lá. A gente tem a matriz A. Se eu quero a transposta, uma T minúscula, entre parênteses A. Vou marcar aqui. Professor, desculpa, o DIN faz o que mesmo? Calcula a dimensão da matriz. Ah, sim. Aham. Veja que ele imprimiu, mas não salvou nada aqui, viu? Vamos chamar de B a transposta, tá? Agora ele salvou aqui e apareceu. Antes disso eu não estava, porque ele só estava rodando o código, né? Agora ele criou um objeto que chama B, que esse objeto está recebendo a transposta da matriz A. Eu posso calcular também a inversa, né? Para trabalhar com inversa, o comando solve. Se eu dou solve A, ele me dá um erro. Por quê? Porque lembre-se que inversa da matriz, ela só está definida para quem? Para matrizes quadradas. E A não é quadrada. A tem duas linhas, né? Qual que é a dimensão de A? Tem duas linhas e 3 colunas. Então, para calcular a inversa, eu preciso que tenha duas linhas ou 2 colunas, ou 3 linhas, 3 colunas, tudo igualzinho. Então, o que eu vou fazer aqui, e assim eu vou mostrando também como selecionar elementos, eu vou pedir as duas primeiras linhas e as 2 primeiras colunas. Tá? É bem semelhante como a gente escolhia elementos do vetor, né? Mas agora eu escolho os elementos que eu quero das linhas e os elementos que eu quero das colunas. Desculpa, professor, pode repetir essa parte do solve? Ah, sim. Oh. Eu entendi que não é quadrado, então podemos começar por aí. Então, ele não conseguiu inverter porque não existe a matriz inversa da matriz não quadrada, né? Eu quero uma matriz quadrada. Então, vou criar aqui uma matriz quadrada. A, né? Como é uma matriz, eu coloco entre colchetes, né? Quero as 2 primeiras linhas, vírgula, as 2 primeiras colunas. Vou mostrar aqui. Vou imprimir, me deu uma matriz de 4 elementos, de 2 linhas e 2 colunas. Então, como essa é uma matriz quadrada, eu posso inverter ela, né? Ou se o determinante não for 0, né? Mas eu vou colocar aqui, como é uma matriz quadrada, ela deveria funcionar. E que maravilha! Ó. Me calculou uma matriz inversa. Eu vou chamar essa matriz inversa aqui como uma matriz inversa de A. Inversa de A. Ok? Apareceu aqui. E por quê? Porque eu vou multiplicar A por a inversa de A. Lembra que eu falei que tinha uma propriedade A multiplicado pela inversa da identidade? Então ele deveria dar o quê? Uma matriz com 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Opa. Desculpa. Dei errado aqui. Por quê? Porque A não é quadrada, né? A tinha que ser 1, 2, 1, 2, né? Tinha que ser a matriz quadrada que eu utilizei da inversa. Né? Agora sim. Deu 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Você vê que ele deu erro, porque para multiplicar matrizes, tínhamos que ter o quê? Tínhamos que ter que o número de colunas da primeira matriz tinha que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E quando eu fiz A multiplicado pela inversa de A, né, o A que eu tinha aqui era de dimensão 2 por 3.
E a inversa de A era 2 por 2. Né? Então, o 3 e o 2 não bateu. Por isso que ele deu um erro. Professor, por que a gente precisa colocar a porcentagem ali? Ah, muito bem. Porque existem dois operadores no R. O operador multiplicação e esse aqui que é multiplicação de matriz. Mas aí, no caso, todas as operações com matrizes vão ter que ser, por exemplo, se for soma, tudo tem que ser entre porcentagem? Não. Só multiplicação de matriz que é diferente. Beleza. Se eu dou esse asterisco aqui, ele calcula uma coisa, mas não é a matriz que eu queria, nem a identidade. Por quê? Porque ele não está fazendo uma multiplicação de matriz. Ele está multiplicando elemento a elemento. Perfeito, valeu, professor. Uhum. Bom, aqui tem um exemplo de uma multiplicação de matriz. Vou só copiar aqui, vou passar para vocês. Eu vou criar uma matriz B. Vejam que eu já tinha criado uma matriz B, né? E está aqui, ó. B é uma matriz que tem 3 linhas, 2 colunas, tem esses elementos aqui. Eu vou criar outra matriz agora. Tem os mesmos números, né? Vamos ver se eu crio aqui diferente. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay? Eu vou criar. Automaticamente, a matriz B que tinha, ela foi substituída pela nova matriz B que eu estou criando agora. Tá? Então, muito cuidado quando criar nome, que você cria o mesmo nome, vai substituir o que você tem. Né? Então, vamos ver. Qual que é a dimensão de B mesmo? De B, 3 por 3. E a dimensão de A, 2 por 3. Né? Então, A por B faz sentido, porque A tem 3 colunas e B começa com 3 linhas. Né? Então, o 3 com 3 bateu, né? Ele vai me dar uma matriz que vai ter duas linhas e 3 colunas. Pronto, eu 2 linhas e 3 colunas. E B por A, professor? Será que vai dar alguma coisa? Não dá. Por quê? Porque a primeira matriz aqui é B, que tem 3 colunas, mas A tem 2 linhas, né? Então não bate. Deveria ser iguais, número de colunas e número de linhas. Então, professor, você falou ali, eu acabei perdendo, sobre renomear. Como que faz mesmo? Sim. Eu tinha... O B estava dessa forma aqui, né? B, você vê aqui, na parte superior direita, que é uma matriz de 3 linhas, 2 colunas, esses elementos são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Eu vou criar uma nova matriz e vou chamar ela de B também. Então, quando eu rodar esse código, veja que esses elementos aqui são diferentes, automaticamente o B que estava aqui não existe mais. Ele foi substituído pelo novo B. Né? Então, ele esqueceu, apagou esse B e agora está trabalhando com o novo B. Então, tem que ter muito cuidado se você não quiser fazer isso, né? Para dar um número diferente, né? Para não perder o que você tinha. Show. Uhum. E, bom, existem outros, a gente falou vetor e matriz, mas existem listas, arrays, né? Mas, à medida que a gente for precisando, a gente vai fazendo, tá? A gente, por enquanto, vai se contentar com vetor e matriz. Professor, uma dúvida. O conjunto de objetos dentro de um vetor, ele é um array? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Teoricamente deveria ser, né? Porque é um intervalo, né? Sim. Teoricamente deveria ser. Mas, assim, eu quase nunca utilizo esse array quando programo, então eu utilizo listas. Mas a gente pode depois brincar e ver se é, né?
Porque assim, Beleza. quando você pergunta a classe, ele vai falar que é um vetor, provavelmente. Sim. Eu não falei aqui, mas vamos supor, classe x Ana. Ele vai falar que é um vetor numérico, né? E se colocar aqui B, uma matriz. Não. O vetor deixou como um vetor, e a partir de matriz, fala que é uma matriz em array. Mas Entendi. para vetor, falou Qual é a que. diferença da gente usar o class pro type of? No fundo, é quase a mesma coisa, viu? Deve Ah, ter uma diferença técnica aí, mas beleza. para mim, que eu não sou programador assim, dá na mesma. Beleza. Beleza. Então, a próxima exercício de vocês, eu só vou utilizar essa função aqui para mostrar. Vocês lembram que vocês já viram alguma vez na vida a distribuição normal, né? Eu vou criar uma distribuição normal aqui, com vários elementos. Vou chamar de x. Vou dar de nome só. Vetor normal. Só para ver que não precisa ter x. Eu vou plotar, ter um gráfico desse vetor. No lugar de ist, a gente também poderia colocar plot para ele plotar? Não, o plot ele vai fazer outro tipo de plot, outro tipo de gráfico. O hist ele vai fazer o histograma. Tá. Ah, tá. Entendi. Entendi. Beleza. Vamos rodar aí. Vocês viram que fez o histograma de uma distribuição normal que vocês conhecem, muito bonitinho aí e tudo mais. Qual que é o trabalho de vocês agora? Vocês têm que criar um vetor, que chama x normal, tá? Que ele vai receber quatro números aleatórios, né? Ou seja, vai ter que utilizar essa função. Depois vai criar uma matriz que vai dar de nome M, que vai ter duas colunas, e os elementos dessa matriz vai ser aquele vetor que você acabou de criar, x normal. E depois você vai calcular M multiplicado por M, e M produto de matriz M. Eu já falei, porque a gente já discutiu qual que é a diferença, né? Então, vocês vão fazer isso aí, eu vou dar uns 2, 3 minutinhos. Aí, quem acabar, você me fala. Com essa pessoa, pode botar ali de novo nos comandos, por gentileza? Oi? Pode botar de novo nos comandos, por gentileza? Voltar nos comandos? É. Isso aqui? Isso. Obrigado. É que eu nomeei ali com a distribuição normal, só que ele não apareceu o histograma. Eu tava querendo ver o que você Tá. fez. Quando eu tentei criar o histograma, apareceu o erro, dizendo que o objeto não foi achado. Mas você criou o objeto vetor normal? Eu coloquei o vetor. Faltou um L aqui. Desculpa. Eu ia falar isso. O R, inclusive, olha aqui, se eu escrever vetor normal com maiúsculo, ele vai dar erro. Falar, não existe. Você tem que escrever igualzinho do jeito que tá. Se esquecer um maiúsculo para minúsculo, um ponto, um traço, ele não pega. Show. Vai aqui, ó. Professor, nesse exercício, por exemplo, como é que eu faço para ele gerar exatamente o número de elementos que eu quero? No caso, né, que não é nem elementos, acho que a gente classificaria como objeto, né? Seriam 4 objetos aleatórios. Eu coloco aqui R enorme e dentro do parênteses coloco o número 4. Ah, tá. Beleza. Aham.
Professor, só uma observação que eu percebi aqui, eu acho que é interessante. Ele gera 4 números aleatórios, beleza? Mas cada vez que eu chamo ele, ele não gera 4 novos números aleatórios, né? São sempre os mesmos que ele já gerou. Quando você escreve x normal de novo? Isso, ele não gera outros 4 novos. Ele Não, por quê? gera os mesmos. Porque, na verdade, ele não está mais gerando números. Ele está simplesmente... Você salvou esses números, esses 4 números gerados num objeto que chama x normal. Cada vez que você escreve x normal, ele está pegando esse objeto que você já criou. Você não está entrando na função de novo. Ele está simplesmente pegando o que você já tinha salvo. Entendi. Beleza, valeu. Mas se você rodar o código de novo, que é x normal igual r norm 4, ele vai gerar outros 4 números. Ah, aí no caso, eu não sei como funciona aqui no R, mas se a gente colocasse, por exemplo, x normal igual a when, né, quando, sei lá, toda vez que eu chamar o normal, eu não sei se também usa do, mas seria, sei lá, do, a R norm 4, aí toda vez que eu chamasse o x normal novamente, ele faria os 4 números aleatórios. Ficam os mesmos? Não, seria diferente. Cada vez que eu chamo ele chamaria 4 números diferentes. Tipo, como é que... Entendi. Mais ou menos entendi. Eu acho que entendi. Cada vez que você rodar o código, ele vai chamar um número diferente. Isso. Mas olha aqui, peraí. Deixa eu te mostrar aqui. Já começando a resolver. X normal é R norm 4, certo? E aqui x normal. Eu rodo. Salvou aqui em algum lugar meu x normal. E vou plotar o x normal. Eu vou printar. Me dê esse número. Printa de novo. O mesmo número. Porque eu não estou chamando mais essa função que é enorme. Tá? Então eu estou chamando x normal, que é o objeto que já está salvo aqui. Que já está na memória. Sempre dá igualzinho. Só que se eu rodar tudo de novo... Eita. Pô, meu erro travou aqui. Será que ia de 1 hora? Acho que ia de 1 hora. Ah, não. Você viu que deu diferente, né? Porque eu rodei de novo, chamei de novo a função. Né? Aí vai dar diferente que eu estou chamando de novo a função. Mas se chamar esse objeto que já está salvo, ele vai pegar o último número que pegou, né? Que está salvo na memória. Beleza. Com licença, professor. Eu realmente estou empacado aqui. Vou botar no chat o comando que eu fiz. Tá. Que eu não sei o que tá diferente. Tá bom, tranquilo. Eu nomeei, né, a matriz primeiro. Depois eu fiz a matriz. O vetor 4 elementos, ele é o vetor dos 4 elementos, né? Esse daí. Isso. O x normal, né? Eu cheguei a fazer sem querer, uma linha chamada matriz, parênteses, vetor, 4 elementos. Ele gerou uma matriz de 4 linhas e 1 coluna. Aí eu reparei na pergunta que você pediu 2 colunas. E quando eu fui fazer esse comando que eu mandei, foi estranho. Ele tem um parênteses a mais. Depois de 4 elementos, tem um parênteses. Né? Fechado o parênteses. Isso. Tira ele. Isso. Obrigado, desculpa aí. Que isso, nada. Todo mundo conseguiu aí? A Ana já conseguiu, certeza. A Ana tá nos luz. Eu? Agora, uma curiosidade, Carlos. O R, você, tipo, não interage com ele, não, né? Porque, tipo, eu já estudei um pouco de programação em linguagem em C++, e você interagia. Eu lembro quando tive aula que você digitava, você rodava, né? E quando você rodava, você, tipo, digitava coisas, e aí ele reconhecia, então tinha uma troca. O R não faz isso. Ah, né? Tem como fazer isso? Tem. Eu nunca uso, mas tem. Tipo assim, vamos supor, eu crio uma função, sei lá, e pedi para ele, ingresse o vetor de números, né? Você consegue escrever. Tem como fazer isso, mas eu nunca uso.
Vocês estão sabendo de programação, hein? Caramba, C++? Ah, faz muito tempo. Não, mas você... Eu também acho que estudei C também, faz muito tempo. Tem algum lugar específico que o senhor recomenda ver os comandos? Porque enquanto tá no início, a gente tá meio que gravando ainda, né? Sim. No final da aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas tem sim como... Tem um livro que eu coloquei no... Acho que vou aproveitar agora já. Tem esse no site... Tem esse livro aqui, tá? Que ele ensina o R, mas de um jeito bem raiz, sabe? Com os comandos do R mesmo, básicos, né? Aí ele me ensinando um monte de coisa, né? Plot, raiz quadrada. Eu aprendi com esse livro uma versão mais antiga, né? Então, faz 80 mil anos. Você Então, divulga pra gente também, professor, esse livro aí? isso tá aqui no link. Você vai aqui no meu site, AK228, material do R. Ah, tá. Show. Aí vai no livro, tá... Vou baixar agora. É de graça. Valeu. Vocês conseguem brincar e se divertir um pouquinho. Depois que vocês gostarem de programação, vocês vão ver o mundo de um jeito diferente. Todo mundo conseguiu aí? Positivo. Então, beleza. A solução está aqui. X normal. Para criar uma matriz, era só dar o número de colunas, né? Logicamente que todo mundo deu números diferentes, porque são números aleatórios, né? M por M é o produto elemento-elemento. E M, porcentagem, asterisco porcentagem, ele é o produto de matriz, né? Professor, pode voltar na parte para mandar criar matriz? Porque eu acho que eu escrevi alguma coisa errada aqui. Aqui ou no código? No código. Deixa eu dar uma olhada. É aqui? Não, aonde você estava mesmo. Ah, tá. Eu não botei, eu botei ncol, número de colunas, né, entre parênteses 2 e não igual a 2. Ah, tá. Geralmente esse argumento da função você dá com igual mesmo. Beleza. E, desculpa, eu não percebi qual é a diferença entre o com porcentagem ou sem porcentagem. Sem porcentagem, ele está multiplicando elemento a elemento na matriz, né? Como está multiplicando M por M, ele está pegando o primeiro elemento, o elemento 1, 1 da matriz M, com o elemento 1, 1 da outra matriz M. O elemento 1, 2 da matriz M, com o 1, 2 da outra matriz Nossa, M. você está rotando muito mal, cara. Abre um pouco a porta, tá muito mal. E aqui, esse porcentagem... Não, abre a porta que sai mais... Asterisco porcentagem, esse daí é produto de matriz mesmo, né? Que vai fazer, pegar a linha, a coluna, e vai somar, vai multiplicar a linha pela coluna e somar tudo isso, né? Ok. Tranquilo. Obrigado. Beleza. E bom, para vocês se divertirem em casa, que vocês devem estar adorando utilizar o R, eu deixei umas para vocês se investigarem, pesquisarem aí que fazem essas funções, como funcionam. Mas a melhor forma de pesquisar no R, a melhor mesmo, é o help. Quando você não sabe nada, você vai colocar help, o nome da função, R enorme, por exemplo. Você roda e aqui vai aparecer a função, né? Por exemplo, ele abriu para a distribuição normal, né? E esse R enorme, na verdade, é uma função que vem de família de várias, né? Que tem D enorme, P enorme, Q enorme e R enorme. E esse R enorme tem 3 argumentos, na verdade. Tem o N, que é o primeiro valor que a gente coloca, que é o 4, né? Mas também tem a média e o desvio padrão, né? Como a gente não colocou nada, ele está pegando esses valores aqui por padrão. Mas, nesse aqui em cima, eu vou só passar aqui embaixo. Vou tirar aqui muito grande. Eu vou colocar que a média seja 10 e que o desvio padrão seja 4. Tá? Veja que aqui no nosso gráfico, a média estava aqui no 0, hein?
Eu vou plotar aqui agora. Plotar é fazer o gráfico, tá? Eu sempre falo plotar é printar. E printar é imprimir. Veja que agora a média está no 10, né? E a dispersão foi maior, né? Você consegue parametrizar aí. Então, sempre quando você não sabe como funciona uma função, vai no help, né? Será que as funções básicas tem? Não sei. Mas, por exemplo, como funciona aquele solve de inverter matriz, né? Ele é bem mais chato, mas help, solve. Opa. Ele, na verdade, para resolver sistema de equações, né? Quando você não dá mais argumento, que ele inverte a matriz. Então, dá para fazer um monte de coisa aqui. Ele explica tudo bonitinho. No final, sempre dá um exemplo de como fazer. E quando você não sabe, também vai no Google How to use solve in R, né? Aí você resolve tudo e mata o problema. Você não precisa lembrar de tudo. E existe o caminho contrário? Por exemplo, quero a fórmula da variância, só que não me lembro. Aí eu boto Ctrl F para pesquisar o documento e escrevo variância. Aí aparece o código da variância. Existe esse caminho também? Boa pergunta. Vamos ver se funciona aqui. Acho que sim, hein? Caramba. Tem sim. Mas é legal, coloquei várias. Mas é aqui em cima. Não sei, nunca tinha usado essa função. Mas aqui você consegue colocar o que você quiser. Mas acho que você não coloca o nome do que você quer, né? Você vai escrevendo e vai aparecer algumas opções para você, né? Você quer calcular a média não sei que coisa? Vai aparecer alguma função assim aí. Mas já é uma ajuda. Bem. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu fiquei com uma dúvida, professor, só no comando porcentagem, asterisco porcentagem. O que exatamente ele faz? Eu não consegui visualizar. Tá. Vamos ver aqui com... vamos ver uma matriz mais simples. A vai ser uma matriz 1, 2, 3, 4. Tá? N com 2. E B vai ser uma matriz 10, 20, 30, 40. Opa. De duas matrizes, A e B. Tá? A é 1, 3, 2, 4, 10, 30, 20, 40. Quando eu multiplico matriz, por exemplo, eu vou ter que fazer o quê? A primeira linha de A pela primeira coluna de B vai ser 1 multiplicado por 10 mais 3 multiplicado por 20. Esse é o primeiro elemento. Depois, o segundo elemento da matriz vai ser 1 multiplicado por esse 30 aqui. 30 mais 3 multiplicado por 4. E aqui também, né? Para pegar esse elemento aqui embaixo da matriz, vai ser essa linha por essa coluna aqui. Então, 2 multiplicado por 10 mais 4 multiplicado por 20. E o último vai ser 2 multiplicado por 30 mais 4 multiplicado por 4. Opa. 4. Então, o primeiro elemento vai ser 70, o outro vai ser 42, o outro vai ser 100, e outro vai ser coisa. E isso se eu fiz certo, né? Então, quando eu multiplicar a matriz, deveria ter isso daí. 70, 42, 176. Ele fez o produto de matriz, mas olha aqui. A, asterisco B. Ele não me deu isso. Ele o que fez? Ele pegou o primeiro elemento de A, que era 1, e multiplicou pelo primeiro elemento de B, que era 10. Colocou 10. Esse 90 aqui pegou o elemento 1, 2 de A,
pelo elemento 1, 2 de B, né? 3 por 30, 90. Ele começou a multiplicar elemento a elemento, né? 1 por 10, 3 por 30, 2 por 4, que deu 40, e 4 multiplicado por 4, que deu 16. Né? Então, esse aqui faz produto de matriz, e esse aqui multiplica os elementos da matriz na posição que eles estão, né? Na posição 1, 2, 2, essas coisas. Ah, sim, entendi. Obrigado. Beleza. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, eu sei que para alguns é novo, então espero que tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar, tá? Os slides já estão lá no coisa. Eu vou só parar a gravação.